Muito pertinente estudar a literatura a partir do contexto histórico. Isso porque, para que nós compreendamos aí como funciona a literatura, nós precisamos entender o que estava acontecendo ali naquele momento. E aí, obviamente, a história vai auxiliar bastante a entender aí cada obra, cada autor, cada movimento literário que vai acontecer. Bom, eu sou o professor Thiago Charme e a partir de agora eu vou acompanhá-los nessa jornada literária aqui das escolas da literatura. Vamos lá? Pois bem, pessoal, eu costumo dizer que qualquer obra literária traz em si marcas aí do contexto em que foi produzida. Esse contexto pode ser aí por ideologia dominante no período, pode ser sobre realidade social, sobre realidade política, pode falar aí também de realidade econômica e de cultura dominante no período. Tudo isso vai constituir aí esse conjunto de obras, esse conjunto de autores que vão se reunir para a construção aí de uma escola literária. Dentro desse conceito, né, desse contexto aí de história da formação das escolas literárias, é bom entender que esse formato, né, da escola literária, ela sempre vai ter esses altos e baixos, como uma montanha-russa mesmo, né? Como as ondas do mar, as escolas literárias, essa linha de tempo das escolas literárias, ela vai, né, permanecer e ela vai andar nessa oscilação. Então, eu sempre vou ter aí escolas literárias voltadas mais para emoção e vou ter escolas literárias mais voltadas aí para razão. Isso vai ir ao longo dos tempos, né, desde a primeira escola literária até os dias de hoje. No entanto, quando eu falo assim de todas as escolas literárias, quando eu falo até os dias de hoje, quero dizer que nos dias de hoje, de verdade, essa oscilação que acontecia, na verdade, esse retorno muitas vezes para o padrão que antes havia numa escola literária, ele deixa de existir. Por quê? Porque os versos passam a ser mais abertos, as histórias passam a ser muito mais exploradas a partir, né, do modernismo. Ali já a partir da terceira fase do modernismo ali. Então, na literatura portuguesa, quando eu falo portuguesa, eu falo de língua portuguesa, pessoal. Aí eu falo de Portugal e Brasil. Então, na literatura de língua portuguesa, existem aí três grupos, então, desses períodos literários. Eu tenho o grupo do período medieval, que, obviamente, vai acontecer somente em Portugal. Vai acontecer aí também o período clássico, que aí no período clássico tem Portugal e também inclui o Brasil nesse período, e vamos ter o período moderno, que também temos Portugal e também temos o Brasil aí. No período medieval, ele vai do século XII, mais ou menos, até o início aí do Renascimento, que acontece no século XV. Eu falo assim, século XII, século XV, mas se vocês pararem para pensar aí, essa era medieval, quando eu falo medieval, a era da Idade Média, que inicia lá no século V, e aí, né, o período é extremamente extenso, né, longo, vai até o século XV aí. Nesse período, as datas elas não eram tão precisas assim. Então a gente sempre pensa nesses períodos, principalmente falando de literatura, como algo ali aproximado a essas datas. Por isso que a gente sempre fala muito mais assertivo falarmos de século e não de datas específicas. Tudo bem? Então, na era medieval, nesse período medieval, a literatura ela compreendia aí duas escolas literárias, que é o trovadorismo, que vai ali do século XII até o século XIV, e o humanismo, que permanece
permanece ali somente ali durante o século XV. Depois nós temos o período clássico, né, ou a era clássica que nós chamamos aí, que é o período aí que compreende, que vai aí do século XVI aí, que é quando ocorre o Renascimento até a queda das monarquias absolutistas, né, no final do século XVIII. E quais eram as escolas literárias que estavam aí presentes durante esse período, já esse período clássico aí na literatura? Nós tínhamos então o classicismo, que compreendia aí no século XVI, depois nós temos o barroco, e aí nós temos já fortemente a presença do Brasil, né, nessa era, e aí compreende aí o século XVII, né? E nós temos também o arcadismo, ou também conhecido como neoclassicismo, também na era clássica aí, que acontece aí no século XVIII, mais ou menos, tá? E aí nós vamos para era moderna, ou período moderno aí. Esse período, ele começa precisamente, né, para a gente entender essas mudanças, né, as mudanças de pensamentos, as mudanças de ideologias, para que a gente compreenda esse período, a gente entende que ele inicia, e a gente começa a pensar, essa era moderna, ela inicia com a ascensão da burguesia no final do século XVIII. E aí, obviamente, esse período moderno, ele se estende até os dias de hoje. Como eu falei para vocês, quando nós trabalharmos principalmente a escola do modernismo mesmo, vocês vão perceber que já na terceira fase do modernismo, esse pensamento ele vai mudando um pouco, né? As estruturas que já que permaneciam aí até o parnasianismo, por exemplo, e aí vem a quebra, né? O pré-modernismo já vem para quebrar um pouco esse gelo aí, essa transição, né, de escolas literárias. Vocês já percebem que já ali no Brasil, principalmente, já na década de 60, 70, o Brasil já começa a ter uma infinidade de autores, né, de pensamentos aí muito diferentes daqueles que nós estávamos acostumados com aquela precisão, né, de leitura, aquela precisão de escrita. Para produzir, por exemplo, uma poesia, tinha que estar milimetricamente construída essa poesia. O modernismo ele já faz com que isso tome outro formato aí, certo? E aí ele vai dando uma outra roupagem. E aí, já que estamos falando, né, a ascensão da burguesia, né, que começa aí já esse novo período literário aí da era, né, uma era moderna mesmo, inicia lá então com o romantismo, né, que também é uma escola literária que percorre aí vários anos, né? E aí temos o realismo e o naturalismo também, parnasianismo, que acontece aí também durante essa era moderna, o simbolismo, pré-modernismo, que aí vocês vão entender quando nós estudarmos aí que ele não chega a ser uma escola literária. Temos o modernismo, e aí tudo que vem após o modernismo é chamado de literatura contemporânea ou pós-modernismo. Tudo bem, pessoal? Então, mais ou menos este formato nós vamos acompanhar nas aulas, vocês vão acompanhar então as aulas aí das escolas literárias, sempre compreendendo então esta linha do tempo que passa aí por cada uma dessas escolas. E aí eu reforço para vocês, pessoal, é extremamente importante o entendimento do contexto histórico aí para se entender, né, fortemente as leituras que vão ser feitas aí de cada uma dessas escolas literárias. Tudo bem? Então, essa compreensão do contexto histórico é que vai fazer com que vocês aí compreendam de vez a literatura. Beleza? Então, espero vocês nessa grande jornada que nós vamos percorrer aí por cada uma das escolas literárias de língua portuguesa aí. Beleza, pessoal? Até a próxima então. Tchau!